aí, galerinha do bem, tranquilo? Eu sou a professora enfermeira Juliana Gueno e hoje nós vamos continuar o nosso curso de capacitação em sala de vacina. Nós vamos falar um assunto extremamente importante, que é a paralisia infantil. Então, eu vou te explicar como é que funciona, sinais, sintomas, características, e nós vamos falar depois no finalzinho sobre as vacinações, como é que funciona o calendário vacinal. Belezinha? Segue lá. Então, assim, ó, o que te vem à cabeça quando falamos da polio? Parou para pensar? Pois é. Hoje se fala assim de uma maneira muito técnico-científica e explicativa, principalmente no que se relaciona à vacinação. Você tem uma ideia realmente seja polio? Então, talvez tu lembre de algum caso na família, mas com certeza não é uma doença que te preocupa. É uma doença que te preocupa, mas, porém, contudo, todavia, nem sempre foi assim. Se tu parar para pensar há um tempo atrás, pergunta para tua mãe, pergunta para um tio, pergunta para tua avó, o que vem à cabeça dela quando a gente fala de poliomielite. Com certeza ela vai lembrar de casos de sobrinhos, de amigos, de conhecidos, de vizinhos que tiveram. E ela foi um terror. Naquela geração, ali na década de 60, 70, que ali 50, 30, ela era considerada um terror. Era realmente o pânico, o desespero das mães. Vamos falar um pouquinho da doença, vamos lá, tá? Então, ela é uma doença infecto-contagiosa, viral, aguda, caracterizada por um quadro de paralisia flácida. O que significa uma paralisia flácida? A pessoa não conseguia movimentar o membro, porém, contudo, entretanto, todavia, esta criança que era acometida por essa paralisia flácida, ela tinha sensibilidade preservada, tá? Ela sentia dor, porém, ela não conseguia movimentar. O início, ele era súbito, que se manifesta de várias formas, tá? Então, a princípio, esse contágio, essa infecção, ela se dava de uma maneira muito assintomática, né? Então, em alguns casos em que realmente essa manifestação mais grave da doença acontecia. Pode ocorrer entre 90% a 95% dos casos, essa forma mais leve que eu te falei, mais assintomática, que não tinha um quadro característico da polio. Aqui eu te trouxe uma foto para que tu entenda o que era o terror, o que significava a polio. Então, por uma mãe ver um filho, né, em plena idade escolar, em plena idade de estar brincando, de estar pulando, de estar na rua, andando de bicicleta, ela se deparava com o filho dela utilizando muleta. Ela estava muito bem em casa com seu filho, daqui a pouco, do nada, essa criança começava a chorar muito e a manifestar sintomas. Em questão de 3 dias, esta criança apresentava a paralisia. Bom, em alguns casos essa doença manifestava o que também, tá? Ela tinha vários complicantes, ela podia não ter sintoma nenhum, ela poderia ser assintomática ou com sintomas leves de febre, uma infecção mais branda, um processo inflamatório mais brando, e ela poderia evoluir então para essa paralisia flácida que eu te falei, podendo em alguns casos incorrer em meningite asséptica, né? Que é em torno aí de 1% dos casos, com essa sintomatologia inicial que eu te falei, né? E posteriormente, se for o caso da meningite, ela começava a ter essa irritação meníngea. As formas paralíticas, que era a forma que caracterizava a poliomielite, grande preocupação, a preocupação maior das mães. Então, o que acontecia? Ela tinha esse déficit motor, né? Que ele se instala de uma maneira súbita, imediata, repentina. E a evolução dessa manifestação frequentemente não ultrapassava ali por volta de 3 dias. E essa paralisia, ela era de forma assimétrica, podendo acometer primeiro pé, dedos, a coxa, a perna, tá? Tendo como principal característica flacidez muscular. Só que, porém, essa criança, como eu te falei lá, ela mantinha a sensibilidade. Então, ela não conseguia mover, ela tinha um déficit motor, ela não conseguia mexer essa perna, mas ela tinha toda a sensibilidade preservada. Ou seja, ela sentia, se tu passasse o dedo, encostasse algum objeto na perna dela, ela ia sentir. Ela só não conseguia mexer a perna. E ela tinha muita dor, então ela ficava com uma sensibilidade aumentada, a parte motor 0, né? Então ela sentia dor e ela não conseguia mexer a perna. Imagina tu não tendo a parte motora nenhuma, porém com a tua sensibilidade preservada. Imagina isso. Em épocas, então, de conhecimentos bacteriológicos e conquistas sobre doenças infecto-contagiosas, a polio, ela desafiava a ciência.
Nossa, se tem um conhecimento de bacteriologia, de virologia, né? Veio aí nessa época a microscopia eletrônica, então a polio realmente era um desafio muito grande para os cientistas. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos desenvolver a vacina? Então, após as primeiras epidemias, nós tivemos um grande surto, que foi em 1953, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a maior epidemia já registrada no Brasil, certo? Ela é causada por um vírus, ela é uma doença viral, que nós conhecemos ele como poliovírus, que é pertencente ao gênero do enterovírus. Enterovírus, quando eu te falo entero, tu já vai associar o quê? Sistema digestório, tá? Então vai guardando essa informação que ela é importante. Da família picornavírus, composto de 3 sorotipos, o 1, o 2 e o 3, certo? Gente, galerinha do bem, ok, e qual é o modo de transmissão desta doença? Então ela principalmente pelo contato direto, de pessoa para pessoa, pelas vias oral, fecal, né? Então fecal-oral, que é a principal, por objetos, alimentos, águas contaminadas com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, por meio então das gotículas, de secreção da orofaringe ao falar, tossir e espirrar. Então se achava o quê? Até 1940, que a principal via de transmissão era respiratória, através da gotícula, e que ela entrava no organismo e ela ia direto para o cérebro e medula espinhal, através do sistema nervoso. Ali, por volta de 1950, se descobriu que, ocasionalmente, atacava o tecido nervoso. E a doença que antes era caracterizada como uma doença neurológica, de contágio respiratório, passou a ser classificada como uma doença entérica. Entérica porque oral-fecal, né? Então ela era transmitida tanto pelas gotículas quanto através das fezes. Então alimentos, água, leite contaminados, alimentos mal lavados. Então se percebeu que também era via de transmissão para a poliomielite. Então além da transmissão oral, através da gotícula, através de alimentos contaminados, de água contaminada, alimentos mal lavados, se descobriu que essa doença é transmitida por vetores. O que são vetores? São animais que podem te levar, te carrear este vírus. Tipo o quê? Tipo mosca, tipo barata. Então, a mosca e todos os insetos, elas eram considerados vetores. Ou seja, estes animais transmitiam, levavam esse vírus de lá para cá. E favoreciam o contágio das crianças. A vacinação no Brasil, ela começou a ocorrer graças aos avanços tecnológicos a partir de 1955. E a doença foi considerada erradicada do Brasil em 1990, certo? Bom, já te falei dos sintomas, já te falei da característica da doença, vamos falar um pouco agora da prevenção, né? Então a vacina foi o herói de uma geração, né? Então foi o sossego da vida de muitas mães que viviam naquela época, tá? Então como funciona a vacinação da polio? A vacinação da polio, tu lembra? Nós temos ela injetável, tá? E nós temos ela em gotinha. Tu vai entender agora qual é a diferença de uma e outra, eu vou te explicar direitinho. Nós vamos falar agora da VIP, beleza? Então a dose ela é meio ml via intramuscular no vasto lateral da coxa direita. Se tu não sabe o que é vasto lateral da coxa direita, num outro curso que eu vou te explicar sobre administração de injetáveis, aí tu vai entender, belezinha? Então é aplicada na coxinha da criança. A gente administra as 3 primeiras doses, então, são feitas 3 doses. A primeira aos 2 meses de idade, né? Minimamente a criança tem que estar com 6 semanas, depois aos 4 meses e depois aos 6 meses, tá? Então o intervalo recomendado entre as doses sempre é de 60 dias, o intervalo mínimo entre as vacinas é de 30 dias, porque eu te falei que tem situações especiais que essa criança pode ser vacinada antes dos 2, dos 4, dos 6 meses. Mas essas são situações esporádicas, são situações atípicas, devem ser respeitados sempre o calendário vacinal, tá? Então, 2, 4 e 6 meses, intervalo mínimo ali de 30 dias, ok? Se a criança está com o esquema incompleto, completar o esquema com VIP, mesmo tendo iniciado o esquema com a VOP. Professora, pode a criança ter iniciado com a gotinha, tá? E terminar o calendário e completar o calendário o esquema vacinal? Pode, só que ela vai completar o calendário sempre com a intramuscular. A preferência, o calendário vacinal sempre vai prever a VIP, tá? Que é a intramuscular. Não se completa esquema com VOP. Se ela iniciou com a VOP, vai se completar o esquema com a VIP, beleza? Tá? Então, aplica reforços com a vacina da poliomielite atenuada. Professora, peraí. Gente, qual é a diferença da VIP e da VOP?
A VIP, que é injetável, ela é composta, os componentes dela são feitos através do vírus morto, tá? E a VOP se utiliza o vírus atenuado, vivo atenuado. Lembra que eu te falei? Ele é forte o suficiente para te provocar uma reação imunológica, uma resposta imunológica, mas fraco o suficiente para não te causar doença, ok? Então, de novo, no teu calendário vacinal, tu vai utilizar a VIP, que é injetável, e o vírus, ele é o quê? Morto. E nos reforços e nas campanhas, tu vai utilizar a VOP, basicamente essa é a diferença, ok? Então, tu vai aplicar o reforço com a vacina VOP, com a oral, aos 15 meses de idade, depois aos 4 anos, ok? O esquema será indicado para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Falei da VIP, vamos falar da VOP, tá? Que ela é a vacina da polio oral, a famosa gotinha. E ela tem o vírus atenuado, beleza? Então, ela é feita de novo, ela é feita somente em campanhas em reforço, certo? Então, tu vai administrar o primeiro reforço aos 15 meses e depois aos 4 anos. Idade mínima 12 meses, situações endêmicas e situações atípicas, vai viajar, então tu até pode fazer este reforço com 12 meses. O ideal é com 15 meses e depois lá com 4 anos, certo? Intervalo mínimo entre o primeiro e o segundo reforço, minimamente é de 6 meses. Tu vai fazer lá com 15 meses, depois com 4 anos. Mas se tu tiver numa situação atípica, vai viajar numa situação endêmica, tu pode fazer os 2 reforços com intervalo mínimo ali de 6 meses, ok? Então, na rotina dos serviços, a vacina ela é disponibilizada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 5 anos incompleto, beleza? Agora aqui algumas particularidades que eu não vou me deter, vou te passar essas informações a título de curiosidade, que é importante a gente ter. Normalmente essas particularidades, quem tem, quem sabe, são as unidades de saúde, então eu já vou te passar só para que tu tenha algumas noções aqui a respeito dessas situações, tá? Então, primeiro, indivíduos com 5 anos de idade ou mais. Tu lembra que eu te falei que essa vacina ela é disponibilizada até crianças com 5 anos incompleto. Mas e se a criança tem mais de 5 anos e não completou o esquema? Como é que faz? O que eu vou fazer? Bom, segue aqui que eu vou te explicar. Sem comprovação vacinal nenhuma, a gente vai administrar as 3 doses aí da VOP, da oral, tá? Que tem o vírus atenuado, não te esquece disso. Com intervalo de 60 dias entre elas, sendo intervalo mínimo, de novo, 30 dias. Com um esquema incompleto, ou seja, ela tem comprovação de 1 ou 2, mas ela está com esquema incompleto, tá? Então, tu vai completar esquema de 3 doses com a VOP, respeitando os intervalos mínimos. Acima de 5 anos, completa o esquema com a VOP. Abaixo disso, se completa o esquema com a VIP. Belezinha? Tá? E nessa faixa etária, a partir de 5 anos de idade, ela vai fazer as 3 doses com a VOP e ela não precisa reforço. Abaixo de 5 anos, o esquema são 3 doses com a VIP, faz reforço com a VOP. Acima de 5 anos de idade, faz esquema com a VOP e não precisa reforço. Ufa! Entendeu? Beleza? Show! Tá. Bora lá. Professora, e se eu for lá fazer o reforço, essa criança vomitar ou regurgitar, o que eu faço? Repete a dose. Repete uma vez só e não repete mais. Beleza? Tá. Outra coisa, esta vacina ela é contraindicada, ou seja, não é aconselhado, não se faz em crianças que são imunossupressas, imunodeprimidas, imunocomprometidas, tá? Porque como ela tem o vírus atenuado, lembra que eu te falei que esse vírus ele é forte o suficiente para te causar uma resposta imunológica, mas fraco o suficiente para te causar doença. A menos que essa criança seja imunossupressa, imunocomprometida, ou ela conviva com alguém, uma mãe, um pai, um tio, que tem imunidade baixa. Imunossupressão, imunocomprometimento são nomes bonitos que a gente dá para falar de pessoas que têm imunidade baixa, tá? Então, pessoas que têm contato com HIV ou AIDS, ou que estejam fazendo quimioterapia, ou tenham passado por situações de transplante, que estão com a imunidade baixa, não devem entrar em contato, então, com a VOP. Aí só faz com a VIP, beleza? Show? Certo, galerinha? Espero ter te ajudado, espero ter te esclarecido. Se tu gostou desse vídeo, se foi útil, dá uma curtida aí, te inscreve para contribuir para o nosso canal. E se tu tiver alguma dúvida sobre a poliomielite, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Belezinha? Beijo, fui!